Uma coisa que lá na primeira aula que eu introduzi grafos para vocês, tinha no finalzinho, e eu não consegui passar direito, eu não sei, para uma turma eu passei muito rápido, para outra eu não consegui passar, eu acho que para vocês eu nem consegui passar. Foi a brincadeira de gerar grafos aleatórios. Tá? Nessa aula tem um complemento disso, que é gerar grafos aleatórios, só que grafos dirigidos a cíclicos. Tá? E por que tem esse complemento? Porque é legal, primeira coisa, mas também porque assim, se eu estou testando algoritmos em grafos, é importante que eu saiba gerar grafos para poder rodar os algoritmos. Não está dando tempo de rodar na aula, mas assim, os algoritmos que eu mostro para vocês, em geral eu testei. Minimamente eu testei, então tem que gerar instância para testar. Né? E para vocês também, vocês estão resolvendo um problema, você tem que saber gerar instâncias e tal. Então, vai operar sobre grafos, é legal saber gerar grafos também aleatoriamente e tal. Nesse caso, preciso de grafos que são dirigidos a cíclicos, então eu adaptei os algoritmos para dirigidos a cíclicos. Tudo isso falando com o projetor desligado. Era para estar ligado, desculpa. Mas vamos lá. Então, o que eu vou querer tentar mostrar para vocês agora, um pouco mais superficialmente, porque é o bônus da aula, é como que a gente gera grafos aleatórios, tá? E o que a gente tem que adaptar para gerar grafos dirigidos. E isso, uma coisa interessante, vai se relacionar com um resultado teórico que a gente teve na aula, o que é legal, porque o resultado teórico não é só uma coisa nele mesmo, ele ajuda a gente na hora que eu quero construir um grafo dirigido a cíclico. Isso já vai ficar mais claro. Ó. Deixa eu passar rapidinho com vocês, então, gerar grafos aleatórios. Como que funciona isso aqui? É grafo, não é grafo dirigido, não é DAG no momento, só o grafo, tá? Como que eu trabalhava aqui, ó. Uma maneira de gerar grafo aleatório, a primeira aqui, ela faz o seguinte, de maneira bem simples, ó. Ela vai, em cada iteração, sortear uma origem, um destino. Se a origem for diferente do destino, manda inserir. E coloca um arco lá. Tudo bem? Nessa funçãozinha, o que eu quero? Eu tenho um grafo com N vértices, e eu quero que ele tenha M arcos. No início o grafo está vazio, não tem nenhum, só tem os vértices, não tem nenhum arco. E eu vou insistindo nesse loop de inserção até inserir todo mundo. Tudo bem? Ideia por cima, tranquilo? Então vamos detalhar alguns pontos da ideia. Primeiro, vértice aleatório. É uma funçãozinha auxiliar que eu não vou passar em detalhes como por ela, justamente porque é mais alto nível aqui, mas tem essa funçãozinha, vocês podem olhar com calma. O que ela está fazendo é sortear um rótulo entre 0 e n-1 para mim. Tá? Que são os rótulos dos meus vértices. Né? Meus vértices, se eu tenho n vértices, eles estão lá nas posições entre 0 e n-1 do meu vetorzinho. Tá? Segundo, como eu estou trabalhando com um grafo simples, eu não aceito aresta múltipla, eu posso aceitar, em algumas aplicações funciona, mas aqui eu não estou aceitando que dado uma origem, dado um destino, tenha dois arcos indo daqui, tipo, dado U e V, tem dois arcos indo de U para V, eu não aceito isso. Tudo bem? Isso significa que, se eu sortear V e W aqui, dois vértices, mesmo que eles sejam diferentes entre si, eu faço esse teste, eles são diferentes, pode ser que eu mando inserir e essa inserção não ocorre. Tá? Se a gente vier aqui, deixa eu pegar ela aqui, ó. Grafos, lista de adjacências, que é onde está implementado o meu grafo. Ó. Na função de inserção, ela testa se aquele cara já não existe. Né? Se eu mando inserir um arco que vai de V para W, ela olha na lista do V se tem um W lá dentro. Se tiver, ela não insere. Tá? É por isso, inclusive, que se vocês olharem esse while, ele persiste enquanto o número de arcos não for M. Mas ele não garante que toda iteração ele insere um novo arco, porque pode ser que, pelo mero acaso, sorteei repetido, deixa quieto. Tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes de análise aqui, mas essa funçãozinha, ela é legal para criar rapidamente grafos esparsos. Tá? Porque se o grafo é esparso, eu vou ter poucos arcos perto do número total de arcos possíveis. Isso significa que, em geral, essa função aqui não vai falhar. Tá? Não vai ser comum que ela falhe. Porque a maior parte dos arcos não foi inserida, dos arcos possíveis, né? Dado par, origem e destino, a maior parte deles não foi inserido. Então, em um pouco mais do que M iterações, eu vou terminar. Né? Vai ter caso que vai falhar, vai ter iteração que eu não vou inserir um arco, mas não vai impactar a minha eficiência. Então, isso aqui, mais ou menos, é algo proporcional a M, tá? A eficiência proporcional a M, um pouquinho mais do que isso, mas vamos lá. Ela vai resolver o problema, vai construir o grafo.
Se o grafo for denso, eu estou lascado. Porque, lembra, ó, é o mesmo raciocínio lá dos conflitos em hash table, para a gente ver como conhecimento que a gente pega para uma coisa serve para outra, né? Imagina se meu grafo for denso. Se eu tenho metade dos pares de aresta, origem e destino ali, já preenchidos, meu grafo tem muito arco, tá? Metade já está preenchido. Quando eu sortear aleatoriamente um parzinho, tem 50% de chance de falhar. E daí eu precisar sortear de novo. Se eu tiver 90% dos arcos já preenchidos, eu tenho 9 chances de falhar. E daí a expectativa é que eu tenho que fazer 10 sorteios em média para achar um cara que me escapa. Tá? Então, quanto mais denso for o grafo, mais enrolado eu tô. Faz sentido intuitivamente que seja. Na análise não é formal aqui, mas faz sentido? Tudo bem? Então, essa função ela patina muito porque dá muita falha aqui. Tá? Dá muita falha nessa tentativa de inserção quando o grafo é denso. Quando o grafo é esparso, ela é bem rápida. Quando o grafo é denso, ela pode demorar muito. Tá? Ela vai demorar muito mais do que M iterações, porque eu vou tentando e nunca acaba. Tá? E aqui vem, isso aqui era o que eu queria ter falado com vocês lá na aula de introdução a gráficos, que eu acho que você meio corrido. Agora, se eu quiser gerar DAG, se eu quiser gerar grafo dirigido a cíclico, o que eu tenho que mudar aqui? Não basta sortear 2 caras quaisquer, tá? Porque, lembra, o início dessa aula, um DAG, existe um DAG, um grafo dirigido a cíclico, se e somente se ele tiver uma ordenação topológica. Tá? Deixa eu colocar de outra forma, deixa eu dar um passo atrás, perdão. É que eu já pensei no problema, então às vezes já vem na minha cabeça a solução, mas deixa eu explicar o problema. Eu não quero gerar ciclo, esse é o problema. Né? Eu estou inserindo o arco, mas eu não quero gerar ciclo. O que eu poderia fazer, pensando conceitualmente? Eu poderia não só testar se os caras são diferentes entre si, mas sorteado um V e um W, fazer uma busca. Né? Porque eu estou querendo inserir um arco de V para W. Certo? Pensem comigo, visualize o arco aqui. Estou querendo inserir um arco de V para W. Eu posso disparar uma busca a partir do W, verificando se eu alcanço o V. Se eu alcançar, eu não posso inserir esse arco. Então daria para modificar essa função desse jeito, um teste a mais, mas é meio custoso isso, ficar navegando, né, para cada aresta arco que eu vou tentar inserir, faz uma busca a partir do destino para ver se chega na origem, para saber se aquele arco é seguro ou não. Concordo que né, dá para fazer, mas é mais trabalhoso? Sabe qual a solução que eu acho mais elegante? Aí sim, conectando. A gente provou no início dessa aula que existe um grafo dirigido a cíclico se e somente se ele tiver uma ordenação topológica. Então eu posso gerar uma ordenação topológica e daí eu só insiro o arco se ele respeita ela. Quer dizer, se o F de U é menor do que o F de V, senão eu já descarto. Ok? E é isso que eu faço nessa versão aqui, ó. Opa, eu já chego lá. Aqui, ó, o DAG aleatório. É muito parecida, só que eu tenho aqui, olha, eu gerei uma permutação para V e uma permutação para W. Depois eu falo, se der tempo, como eu gerei. Mas imagina que gerei uma permutação. Pode ser a permutação original, pode ser que eu falo, olha, 0, 1, 2, 3, o vértice 0 vai ser o primeiro, o vértice 1 vai ser o segundo e assim por diante. Tá? Mas o fato é que eu gerei essa permutação e aí eu adaptei. Eu tô falando isso com vocês, gente, porque isso aqui não estava pronto para mim, sabe? Eu tinha lá o algoritmo para grafo não dirigido, daí eu tive que gerar o DAG e eu tive que resolver o problema. E a gente aprende muito quando a gente tem que resolver novos problemas, que seja de modo incremental, que seja, olha, modifica isso para fazer outro. Tá? Então é legal ter esse tipo de raciocínio. Ó, a gente sabe gerar grafo aleatório, será que eu consigo modificar? É isso que eu estou propondo aqui. Tá? Então essa é uma maneira, eu não estou dizendo que é a melhor maneira não, mas é uma de fazer. Tá? Eu só aceito inserir o arco se o perm aqui está fazendo a função do F de V, é o rótulo que eu estou atribuindo. Se o rótulo do V for menor que o rótulo do W. Veja que interessante, né? O jogo ao longo da aula era, dado um grafo, encontrar uma ordenação topológica. Agora eu fiz o contrário. Dado uma ordenação topológica, eu só insiro um arco se ele respeita ela. E assim eu gero um grafo aleatório com essa brincadeira. Tudo bem? Ok? Semelhanças, diferenças entre os dois? Eu falei que esse grafo aqui, que esse gerar grafo aqui, e o seu respectivo no DAG, não é bom se o grafo for denso. Né? Ele fica patinando. Então, se o grafo é denso, a gente costuma fazer uma outra coisa.
Se o grafo é denso, a sacada é a seguinte, olha. Eu já vou ter que pagar proporcional a n ao quadrado, porque o meu número de arcos vai ser proporcional a n ao quadrado, né? Então, ao invés de ficar sorteando e daí ter o risco de repetir, o que eu vou fazer é que eu vou andar para todo V e para todo W, para toda origem e para todo destino, eu vou percorrer e mandar inserir. Tá? Então, eu inverti o jogo. Antes eu sorteava os extremos e se não fosse um arco repetido, eu colocava. Agora não, agora eu estou sempre testando origens e destinos diferentes. Percebe que, olha, fixada uma origem, aquele par origem e destino vai ser testado uma única vez. De acordo? Só que agora eu tenho que saber se aquele cara entra ou não, porque não é garantido que ele vai entrar. E o jeito que a gente faz isso é com essa probabilidade. Tá? Essa probabilidade toda esquisitinha aqui é o seguinte, eu estou pegando o número de arcos que eu quero, que eu desejo que tenha lá, e estou dividindo pelo número de arcos total. Eu coloco desse jeito para evitar erro numérico, mas isso é a mesma coisa que dividir por n vezes n menos 1. Concordam? Eu posso pegar o número de arcos que eu quero dividido pelo número de arcos total que eu teria ali, que é n vezes n menos 1. Porque no máximo, se o grafo é simples, o número de slots de arco que eu posso ter é para cada vértice, ele vai ter no máximo um arco para cada vizinho, para cada um dos n menos 1. Como o grafo é orientado, pode ser nos dois sentidos, é n vezes n menos 1. Se fosse não orientado, era n vezes n menos 1 sobre 2. Né? Então, isso aqui é só um jeito diferente de calcular isso que eu acabei de falar. Então, essa é a probabilidade de um arco entrar. Para cada arco, né, se eu estou testando VW, que são diferentes, eu faço um teste, um sorteio. Eu não vou entrar em detalhes no sorteio, mas basicamente eu estou sorteando se esse cara que eu sorteei aqui ficou dentro da minha probabilidade. Tá? O fato de eu usar essa multiplicação desse lado e não rand dividido por isso, é detalhe de novo para evitar erro numérico, mas é o equivalente àquilo. Tá? Então estou sorteando um número entre 0 e 1 no fundo e vendo se passou da probabilidade. Se não passou, se ficou menor do que a probabilidade, insere. Se ficou maior, não insere. Tá? Desvantagem desse método. Sempre custa n quadrado. Sempre. Né? Não tem como escapar disso, mesmo que o grafo for esparso. Então ele é mais lento no caso do grafo esparso. Mas no caso do grafo desse, ele não fica patinando. Ele leva tempo n quadrado em vez de ficar patinando. Outra desvantagem, ele vai gerar próximo de... o número esperado de arcos vai ser m. Porque eu não tenho garantia, percebe? Eu estou sorteando independentemente se cada arco entra ou não. A probabilidade é de m sobre o número de arcos. Então, como eu testo para todos os arcos possíveis, né, o número esperado de arcos vai ser m. Mas pode dar um pouco acima, um pouco abaixo, não tem como garantir. Porque a entrada de cada arco foi sorteada independentemente. Tudo bem, os dois casos. Detalhezinho nesse cara aqui, só detalhezinho, assim, lembra que essa função insere arco no grafo, ela testava se o arco não existia? Isso dá um overhead de custo que não é necessário para esse algoritmo, porque esse algoritmo nunca testa dois arcos, duas origens e destino. Então eu tenho a insere não segura para deixar mais rápido, mas é detalhezinho, tá? Só para... Sempre dá para olhar para o algoritmo e tentar melhorar alguma coisa, é isso que eu quero que vocês tenham em mente, tá? Mas a ideia é essa que a gente passou. Se eu for para o DAG, o que eu faria aqui? Um jeito de adaptar, ó, seria fazer algo muito parecido aqui, só que eu testo se perm de V menor do que perm de W. Beleza? Aí eu só vou deixar duas últimas observações como quiz para vocês. Tá? Porque senão a gente vai estourar muito tempo. Acho que o bônus, né, é mais importante a gente trocar uma ideia do que eu querer matar vocês, né, cansar vocês até o final. Então, nesse caso aqui, notem que eu ainda estou testando todos os V's e todos os W's, só que eu descarto quando o perm de V é menor do que perm de W. Né? Sendo que, de novo, esse perm é de permutação, tá? Mas pensa que é a ordenação topológica que eu sorteei para seguir. Tá bom? Tudo bem, gente? Daria um quiz, então é o seguinte, dá para deixar isso aqui um pouco mais esperto, fazendo o seguinte, ao invés de eu andar nos rótulos dos vértices e daí ficar descartando pares, simplesmente porque perm de V é menor do que perm de W, dá para eu inverter isso aqui, não vou falar como, é um bom exercício para pensar, e eu andar nos rótulos, andar na posição da ordenação. Tá? Já que eu quero que todo arco vai de alguém que está numa ordenação menor para um maior, tá? Tamo junto? Mais ou menos? Assim, ó, já que eu quero que todo arco vá de uma posição menor para maior, ao invés de testar todas as possibilidades de pares, fica um pouco mais eficiente
Se eu falar assim, olha, eu vou testar todos os arcos que vão da posição 0, 1, 2, assim por diante, para vértices que são nas posições a maiores do que aquela. Né? Então, se eu estou saindo um vértice da posição 3, eu só testo de 4 para cima. Porque todos os arcos têm que ir nesse sentido. Só que daí eu não vou estar iterando no rótulo do vértice. Né? Eu vou estar iterando na posição da permutação. Então tem que mudar umas coisas aqui para ganhar esse desempenho. Desse jeito é a adaptação mais coxa, vamos dizer. Eu continuo testando tudo, só que eu descarto os que não batem com a minha permutação. Tá? Mas dá para mudar isso aqui. É só esse exercício dá para deixar isso aqui um pouco mais rápido. Outra observação pequenininha, ó. A probabilidade aqui era o número de arcos dividido pelo número total... o número de arcos que eu queria dividido pelo número total de arcos. Aqui apareceu 1 vezes 2. Tá? Por que isso? Porque o número total de arcos do grafo dirigido a cíclico é menor. Porque eu posso ter arco de U para V, mas não posso ter de V para U. Então o número de slots é metade. Tá? O gráfico dirigido a cíclico corta isso pela metade. Então esses ajustes sempre tem que ficar esperto para tudo funcionar direitinho. E por fim, para fechar, essa permutação que eu estou roubando aqui, lembram? Se vocês não lembram, vocês fingem. Vocês falam assim, claro, lembro, com certeza. Usa o algoritmo de Knuth Shuffle para gerar permutação aleatória, que a gente chegou a ver lá em AED1. Tá? É o mesmo algoritmo que eu uso para gerar uma permutação aleatória para testar caso médio de ordenação. Tá? Então eu uso ele aqui de novo para gerar essa permutação da ordem dos vértices ali, para brincar no meu algoritmo de geração. Tá? Só para não ficar só mostrando um código meio solto aqui, eu vou falar a ideia sem entrar no código, daí depois vocês revisitam. É só um extra, tá? Nada demais assim. A ideia dele é que na primeira iteração, ele pega e sorteia um cara qualquer do vetor e troca com quem está na primeira posição. Então qualquer um dos N elementos tem chance de estar na primeira posição. Na segunda, ele testa do sufixo, do que sobrou. Das N menos 1 posições, testa 1 e troca com quem está lá. Depois ele faz a mesma coisa para a terceira e assim por diante, de modo que quem foi sorteado vai ser sorteado com probabilidade 1 sobre N vezes 1 sobre N menos 1 vezes 1 sobre N menos 2, que dá no fim 1 sobre N fatorial. O que quer dizer que ele foi sorteado com probabilidade uniforme. Porque dado uma sequência de N elementos, eu tenho N fatorial possibilidades daquela sequência. Então ele é um algoritmo que garante que dá a mesma chance para todas as sequências. Por isso que eu gosto dele. Só porque ele é simples, rápido e uniforme. E tá bom de extra. Tá legal, gente. Valeu.